Olá, povo de Deus, é terça-feira da quarta semana da Páscoa. Damos continuidade com a leitura dos Atos dos Apóstolos, hoje capítulo 11, versos 19 e 26. O trecho de hoje ganha sua importância pelo fato de iniciarmos os relatos missionários, tendo como sede a capital da Síria, Antioquia. Passamos de Jerusalém, igreja-mãe, para Cesareia como ponto de apoio para os missionários itinerantes. Agora é a vez de uma grande cidade se tornar a referência para a missão, sobretudo de Paulo. Antioquia não tinha na época mais que 200 anos, mais provavelmente era a terceira cidade do mundo romano, depois de Roma e Alexandria. Com 500 mil de habitantes, Antioquia tinha uma grande colônia de judeus, 10% da população. Isso, na verdade, significava ter mais judeus do que Jerusalém. Era uma cidade onde se entrecruzavam diversas raças, culturas e religiões. E este pluralismo étnico-cultural, que favorece o contato e o dinamismo em Antioquia, é acompanhado por uma corrupção moral e religiosa que encontra incentivos nos cultos de Apolo, Daphne e Artemis. A origem da igreja de Antioquia assinala uma reviravolta histórica no movimento cristão do primeiro século. Pela primeira vez, constitui-se numa grande metrópole do Império um grupo misto de cristãos, isto é, formado por judeus e pagãos convertidos. Para quem nos acompanha nas reflexões, percebe que há um salto histórico, ligando o texto de hoje ao martírio de Estevão. Assim, os capítulos 8 a 11, versículo 18, ficam aí no meio, cheio de ricos e importantes momentos da vida dos primeiros cristãos. Porém, o nosso texto hoje retoma a missão dos refugiados helenistas que saíram da perseguição desencadeada por causa de Estevão. Assusta-nos que o evento tão significativo como a fundação da igreja em Antioquia da Síria mereça de Lucas um relato tão sumário. O que temos? Alguns cristãos de língua grega, fugindo da repressão que matou Estevão em Jerusalém, chegam até Antioquia na Síria e aí se põem a falar de Jesus também aos pagãos. Surge assim uma nova comunidade, a qual chega como enviado de Jerusalém Barnabé. Ele, com seu amigo Saulo, tornam-se animadores e evangelizadores de grande prestígio na nova igreja. Esse é o sumário. Pela primeira vez, a igreja de Jerusalém envia um de seus membros, que não era do círculo dos apóstolos, para verificar a missão empreendida pelos refugiados helenistas. Barnabé tinha boas credenciais. Ele era de Chipre e gozava de excelente reputação entre os apóstolos e foi muito bem recebido na nova igreja em Antioquia. Especula-se por que Barnabé foi buscar seu amigo Saulo para essa missão. Não será porque Barnabé sabia que Saulo, era capaz de discutir com os doutores do judaísmo e merecer até a estima de letrados gregos? Nosso trecho de hoje termina com uma expressão bastante curiosa. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Esta é uma prova de que o novo grupo religioso distingue-se tanto dos judeus como dos pagãos. O novo nome se soma a tantas outras expressões já conhecidas, como autodesignação intra-eclesial, irmãos, crentes, discípulos, santos. O nome cristãos provavelmente é dado pelos de fora, porque o novo movimento faz continuamente referência a Christos, entendido pelos pagãos como nome próprio e não como título de Jesus de Nazaré.
Particularmente, gosto de ver essa afirmação como que ligada à missão. Se os primeiros ficassem trancados em Jerusalém, não passaríamos de uma ala avançada das sinagogas judaicas. Com a expulsão, a palavra ganha dinamismo e, em confronto com outras culturas, distingue-se e ganha identidade. A identidade da igreja nasceu e continua se fortalecendo na missão. O nosso evangelho, João 10, 22, 30, começa nos dando o contorno histórico da festa da dedicação, festa das luzes, que durava 8 dias e se fazia memória da vitória dos revolucionários judeus do 2º século a.C., conhecido como Macabeus. Chama-nos a atenção da leveza com que João coloca Jesus no contexto, dizendo que ele andava, em algumas traduções, passeava pelo templo no pórtico de Salomão. O que certamente incomodava muitos judeus, como a estes que o rodearam e lhe fizeram a pergunta: até quando nos deixarás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. É como se eles lhe dissessem: se você é Messias, que faça a revolução logo, libertando-nos do jugo do Império Romano. Afinal, era isso que alimentava o sonho de vários movimentos nacionalistas judaicos da Palestina da época de Jesus, com exceção dos saduceus, nobreza, lei sacerdotal, e dos herodianos, altos funcionários do palácio, que juntos formavam a ala conservadora e defensora do status quo. Os outros movimentos nacionalistas esperavam com ansiedade a vinda do Messias, o libertador, os fariseus, os zelotas, os essênios. Tudo indica que os judeus que rodearam Jesus e lhe perguntaram se ele era realmente o Cristo faziam parte do grupo dos fariseus, aos quais Jesus respondeu que já havia dito tudo a eles por suas palavras e obras, mas que eles não acreditaram porque não faziam parte das ovelhas de Jesus. As ovelhas de Jesus distinguem bem sua voz, e são conhecidas por ele e o seguem. A elas, Jesus afirma que dá a vida eterna e que, lhe sendo dadas por seu Pai, não se perderão, e ninguém vai arrancá-las de sua mão. Jesus conclui afirmando sua unidade com o Pai. Eu e o Pai somos um. Nesse tempo de quarentena, a igreja está sendo desafiada a repensar sua natureza missionária, pois, como vimos, foi na missão que fomos pela primeira vez chamados de cristãos, isto é, a missão nos conferiu a nossa identidade. As portas dos templos fechadas me trazem à mente um antigo costume de lojas comerciais que colocavam de quando em quando nas suas portas o aviso "fechada para balanço". Eu não estou vendo muito movimento nesse sentido, mas o tempo está aí, nos convidando para um verdadeiro e profundo balanço de nossos processos eclesiais. O padre francês René Berthier já há alguns anos tinha proposto à Igreja Católica na França uma auditoria por meio de seu livro Um Auditor Pessoal para a Igreja Católica na França. Dizia que tal auditoria deveria ser feita diretamente orientada aos praticantes, porque são os mais exigentes, aos semi-praticantes, porque eles não se desesperam, e aos desencantados, porque ousam sonhar com uma igreja renovada. Ele destacava 3 desafios fundamentais para esse empreendimento. Primeiro,
Frente à ignorância generalizada sobre o conteúdo da fé, face à incultura religiosa quase total, podemos revisitar em linguagem de hoje os pontos maiores da nossa fé. O auditor deve ousar rever até mesmo as expressões do nosso credo. Segundo, frente à insatisfação de muitos praticantes, podemos refutar o peso da rotina, tornar mais exigente a partilha da palavra de Deus. Mudança se impõe nas nossas missas dominicais. Terceiro ponto, desafio. Frente às críticas justas ou injustas feitas contra a igreja e a instituição, podemos enfrentar o estado em questão e solicitar autoridade para que seja corrigido o que deve ser. Neste ponto, o auditor poderia nos ajudar a rever até mesmo nossos hábitos corriqueiros e rotineiros. Eu ouso acrescentar um ponto nesses desafios do padre Berthier. Diria eu, frente a tantas comunidades sem Eucaristia e frente ao clericalismo crescente, o auditor poderia rever também a teologia dos ministérios na igreja. Tempo de quarentena, tempo para balanço, tempo de aprofundamento de nossa fé e de nossas opções fundamentais. Um beijo no seu coração.